Estenda suas mãos para cá. Deus, nós apresentamos diante da sua presença a vida da sua filha, Senhor. Pai, que nessa noite o Senhor use, Senhor, a sua vida, Deus, como um canal de comunicação, um canal de bênção. Senhor, um canal para falar com o seu povo e trazer aquilo que está no seu coração, Senhor. Peço em nome de Jesus que os teus anjos sejam acampados neste lugar, que os teus anjos, papai, conduzam, Senhor, este culto, papai, que seja o Senhor falar através da sua filha, Senhor. É isso que nós pedimos, nos abençoe em nome de Jesus. Graça e paz, igreja. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida, porque eu creio que hoje deve ter sido um dia corrido, né? Porque para mim foi um dia corrido, mas o Senhor nos chamou neste lugar, porque Ele tem algo para falar conosco, né? Deus abençoe. Já estava de garganta seca antes de começar. Para o tímido, o microfone não é algo muito fácil. E aí eu cheguei aqui e a primeira coisa que aconteceu foi que o computador travou. E ele não queria ligar nem funcionar. E eu falei, Senhor, o desafio é grande. Mas amém. Ele está conosco. Glória a Deus. Eu gostaria de ler com vocês a palavra do Senhor em 1 Coríntios 12, no versículo 12, do 12 ao 22, amém? Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados, em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, por que não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. Está diferente a tradução? Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de você. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. Amém? Até aqui. Amém. Estes somos nós, né? Essa é a igreja do Senhor, a igreja que Ele separou, cada um à sua maneira, cada um na sua função, e nenhum menos importante que o outro. É como a palavra do Senhor nos diz. Todo mundo aqui, entre nós, somos indispensáveis para essa obra. E nada daquilo que fazemos é menos ou mais importante do que o outro faz. Todos nós temos uma finalidade e um propósito nesse corpo, amém? E nenhuma dessas funções é dispensável. Na verdade, nós fazemos isso acontecer, né? Para que este culto aconteça, é necessário que todos nós estejamos neste lugar, cada um na sua funcionalidade, cada um exercendo o seu chamado. E é disso que eu quero falar um pouquinho aqui hoje, sobre o chamado. O Senhor, eu assisti a uma palavra há um tempo atrás e isso fez muito sentido para mim, né? Não sei quantos de vocês já se fizeram essa pergunta,
ou já se sentiram meio perdido quanto a entender qual é o seu chamado nessa terra, né? A gente muitas vezes olha para o outro, olha para outras pessoas em alguma função ou exercendo algo dentro da igreja e pensa, fulano faz aquilo tão bem, o que será que Deus me separou para fazer, né? Muitas vezes é mais fácil enxergar aquilo que está em evidência, mas o Senhor, Ele nos usa a maneira que Ele deseja em muitos lugares nos quais Ele nos envia, nos quais Ele nos coloca, né? E o significado, na verdade, da palavra chamado é convocado, escolhido, designado para algo. Mas como nós podemos identificar para que o Senhor nos chamou, para o que o Senhor nos separou, né? Eu assisti a uma mensagem e a pessoa, né, que estava ministrando, ela usou uma ilustração que eu achei muito, muito pertinente. Ela fala assim: imagina uma mala de viagem. A mala de viagem, ela aponta o destino do dono da mala. Porque se você enche uma mala de bermuda, regata, protetor solar e óculos de sol, logo a gente percebe que você vai para um lugar de verão, né? De praia e de calor. Então a sua mala aponta o seu destino. E assim é conosco. Ao longo da nossa jornada nessa terra, né, da nossa caminhada de vida, o Senhor vai nos equipando com as ferramentas que Ele deseja usar em nós para exercer o nosso chamado. Ele nos equipa com experiências, Ele nos equipa usando a família na qual nós nascemos, os ambientes nos quais nós vivemos, nós temos experiência, através de situações do convívio familiar, com os nossos pais, com os nossos irmãos, experiência na nossa vida, na nossa infância, na nossa adolescência, situações muitas vezes difíceis, né? São situações que formam a nossa bagagem para exercer o chamado, o qual o Senhor nos chamou. Existem muitas situações, acredito que na maioria das vezes são situações pelas quais nós não gostaríamos de passar. Geralmente as situações mais difíceis é que nos leva para um lugar de maior experiência com o Senhor e de maior intensidade na profundidade da nossa experiência com o Senhor, né? É muito certo que muitas vezes as nossas cicatrizes servirão para curar o outro. E é dessa forma que o Senhor faz conosco, né? Ele nos leva a vivermos experiências, a termos aprendizados ao longo da nossa vida, que no momento oportuno servirão de resposta para aquilo que Ele nos chamou, né? E eu gostaria de ler também em Êxodo, no capítulo 3, que fala um pouquinho do chamado de uma pessoa. Aqui vai falar sobre Moisés. Em Êxodo 3, do 7 ao 12, diz: Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor, por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e tirá-los daqui, para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tendo visto como os egípcios os oprimem, vá, pois, agora eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: eu estarei com você. Essa é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito,
vocês prestarão culto a Deus neste monte. Um pouquinho mais à frente, lá em Êxodo 4:13, tem uma passagem que diz: respondeu-lhe, porém, Moisés: ah, Senhor, peço-te que envie outra pessoa. Amém? Moisés, ele tinha um chamado para libertação. Moisés foi levantado para ser condutor do povo de Deus a ser liberto do Egito. Ele foi um instrumento do Senhor para libertar o povo de Israel. Mas a primeira reação de Moisés foi: ah, eu não, Senhor, envia outra pessoa, eu não consigo, eu não sou capaz, eu não sei falar, como é que eu vou fazer isso? De que forma eu posso fazer isso? Eu não vou conseguir. E o Senhor, né, no decorrer de alguns capítulos aqui, ainda insiste com Moisés. E acho que da mesma maneira ele faz com a gente, né? Quantas vezes a gente fala: ixi, não dá para ser outro no meu lugar? Essa quinta agora tem que ser eu mesmo? Assim, de repente, no susto? Não tem ninguém que possa fazer por mim? Mas o Senhor, Ele te chamou da maneira que você é. Da maneira que você é. Ele não disse assim: eu quero que você mude e depois você vá. Ele disse: eu te convoquei, porque no decorrer da sua vida eu já venho te preparando. Não é nada de supetão como você está achando. Não é nada da noite para o dia. Não é de ontem para hoje. Na verdade, eu estou te preparando já há algum tempo. E antes mesmo de você nascer, eu já sabia quem você seria, né? Eu já conhecia o teu nome e eu já venho te preparando há muito tempo. Não é de hoje, né? E ainda que Moisés tentasse argumentar e sugerir e dizer: eu não estou pronto, eu não sirvo para isso, o Senhor disse: é você que vai. Mas tudo bem, eu vou te dar uma forcinha, né? Chama o teu irmão Arão, ele te ajuda. E assim o Senhor faz com a gente, né? Ele separa pessoas, Ele prepara ambientes, Ele nos leva a lugares de aprendizado, né? Eu creio que quando estamos no Senhor, momento nenhum é perdido, fase nenhuma é perdida. Todas elas servem de experiência para nos armar, para nos preparar, para exercermos aquilo para o qual Ele te chamou, né? E se eu não perdi aqui, Moisés, ele teve uma experiência muito profunda com o Senhor. Eu não anotei esse capítulo aqui, mas Moisés, em determinado momento, todo esse tempo, né? Esse texto aqui fala de Moisés conversando com o Senhor no meio de uma sarça ardente. E aqui isso me trouxe, né? O chamado, ele é algo que queima em nosso coração. E foi assim que Moisés foi chamado, né? Ele foi chamado de dentro de uma sarça ardente. E o que mais chamou a atenção de Moisés naquele momento é que aquela sarça, ela não se consumia. Aquele fogo queimava, queimava, queimava e ele não se consumia, ele não parava, ele não encerrava, né? E é assim que o chamado faz conosco. O Senhor nos leva para lugares de experiência que nos inquietam. Eu estava ali orando no momento do louvor e o Senhor foi trazendo, né, na hora que o pastor falou ali de ore por alguém, e o Senhor me trouxe de novo à memória uma pessoa que eu já tinha orado no domingo por ela e pensei nessa pessoa a semana inteira pensando: Senhor, como é que eu faço mesmo para mandar um convite para essa pessoa estar no culto, porque eu não tenho esse contato no meu celular. É um familiar e não tenho, né, um menino, um moleque assim, e a gente não tem convívio mais. O Senhor tem me trazido ele à memória. E aí eu pensei, eu acho que eu vou mandar o convite para a irmã dele e vou falar assim: eu quero que esse menino venha para o culto, ele precisa estar lá com a gente. Fala que a gente fez o convite para ele. E mais uma vez eu estava ali na cadeira e quando o pastor falou ore por alguém,
novamente o Senhor me trouxe essa pessoa para orar. E aí eu falei, até o final do culto, hoje ainda eu mando convite para ele estar aqui no domingo, né? E eu vejo que o Senhor, Ele nos chamou para isso, para que a gente se incomode pelo outro que ainda não o conheceu primeiramente, né? Acima de qualquer outro chamado para qual o Senhor te prepare, te capacite, como o louvor, por exemplo, né? Muitas pessoas a gente vê de longe que ela foi equipada com uma voz abençoada e ela foi chamada para ministrar o louvor, para cantar, porque o Senhor concedeu a esse dom, essa vocação. Mas independente de vocações ou de capacidades que o Senhor coloque em nós, não há chamado maior do que aquele de anunciar as boas novas do Senhor, do que aquele de anunciar a salvação. Esse é um chamado que é para todos nós, e isso evidencia o quanto o Senhor quer nos usar neste tempo para esse fim. E é por isso que Ele diz que você vai ser usado da maneira que você é, porque talvez a forma que eu falo aqui não impacte alguma pessoa, mas vai impactar uma outra, e um outro que não impacta a mim, vai impactar algum outro, porque o Senhor tem os seus instrumentos e tem as suas formas de alcance, para que todos sejam alcançados, e é para isso que o Senhor te chamou. Então Moisés, ele foi convocado de dentro de uma sarça ardente, de dentro de um fogo que não se consumia, e é isso que deve haver no nosso coração. Uma chama que deve ser ativada por nós, de um fogo, de um desejo, de um anseio pela presença de Deus, que nos leva a querer que outras pessoas sintam essa mesma presença de Deus e sejam libertas, assim como Moisés foi usado para libertar o povo escravo do Egito. Havia um povo em escravidão, em opressão, assim como existem muitas pessoas hoje em escravidão, em opressão, vivendo suas vidas depressivas, vulneráveis à ansiedade, a dores, ao luto, a perdas, a emoções que estão aprisionando as pessoas nos dias de hoje, que, por exemplo, não era uma dor física como era o povo escravizado, que era açoitado, que era ferido, mas as dores emocionais que muitas vezes invisíveis têm afundado pessoas numa dor, numa angústia, e têm tirado as forças dessas pessoas que não conseguem mais sair do fundo do poço onde estão. O Senhor quer te usar neste tempo para cumprir um propósito, o qual Ele reservou para você. E é para isso que o Senhor tem te equipado até aqui, tem te preparado até aqui e tem permitido algumas experiências para você até aqui. Que você não olhe para o seu passado ou para situações que você viveu com dor e vergonha, porque o Senhor permitiu para que outros vejam que é possível, que de onde você saiu, Ele pode tirar muitos outros. Há muitas dores que nos frustraram, há muitas perdas que nos entristeceram, há muitas atitudes e decisões nossas que com certeza entristeceram o Senhor naquele momento. Mas essas dores, elas não fazem mais parte do que você é hoje, não fazem mais parte daquilo que o Senhor te tornou, e elas servem hoje de cura para quem está do seu lado e ainda não conheceu o Senhor Jesus. Amém? Em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 25, a Bíblia fala que, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram nobres de nascimento, mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para governar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Não é sobre nós, é sobre ele.
não é sobre o que nós somos capazes, não é sobre o que nós compramos com o nosso dinheiro, não é sobre o curso que nós pagamos para aprender tantas coisas, é sobre o que Ele reservou para nós, é sobre o que Ele fez em nós e vai fazer através de nós. Não foram chamados os perfeitos, os doutores, muito pelo contrário, foram chamados os excluídos, foram chamados os improváveis, aqueles de famílias destruídas, aqueles de lares desconstruídos, pessoas com tantas histórias tão difíceis, pessoas que não tinham com que se alimentar, pessoas que passaram por dores, que apanharam, que foram mutiladas, que foram tantas coisas, é impossível numerar as experiências de tantas pessoas, mas há um testemunho vivo que é você, uma carta, a carta do Senhor para revelar nessa geração o que Deus pode fazer com aquele que para o mundo não tinha solução. Aleluia, Jesus. O que o mundo despreza, o céu abraça. Glória a Deus. Não estacione no propósito para o qual o Senhor te chamou. Não paralise diante dos obstáculos que você tem enfrentado. A vida nessa terra não vai ser fácil mesmo. No mundo nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Essa é a promessa do Senhor para nós. Muitas serão as inquietações da gente nesse tempo, muitas serão as nossas aflições nesse tempo, mas não desista de permanecer, não desista de continuar. O profeta Jeremias foi chamado num tempo para profetizar sobre um povo idólatra que havia se perdido, sobre um povo que estava vivendo em pecado, adorando deuses estranhos, sacrificando crianças, se envolvendo em tantas coisas, em tantas coisas que desagradavam a Deus. E lá no capítulo 20, Jeremias passa por uma situação, no versículo 1, que diz: Passur, filho de Imer, sacerdote encarregado do templo do Senhor, ouviu o que Jeremias profetizava. Mandou prender o profeta Jeremias e ordenou que o açoitassem e o pusessem no tronco junto à porta de Benjamim, no templo do Senhor. No dia seguinte, Passur o soltou e Jeremias disse: Passur, o Senhor mudou o seu nome. De agora em diante você será chamado de homem que vive em terror. Pois assim diz o Senhor: enviarei terror sobre você e sobre todos os seus amigos, e você verá quando forem mortos pelas espadas do inimigo. Entregarei o povo de Judá ao rei da Babilônia, e ele os levará presos para a Babilônia, ou os atravessará com a espada. Mais embaixo, um pouquinho, lá no versículo 7, Jeremias, já cansado de ter que exercer um chamado que era tão difícil naquele tempo, após ter sido açoitado, apanhado, amarrado num tronco. Imagina hoje um homem de Deus, um profeta do Senhor, ministrando aquilo que o Senhor havia mandado ministrar, falando aquilo que o Senhor havia mandado falar, recebe uma sentença de ser açoitado, amarrado em praça pública, num tronco. Será que esse homem ia desistir? 2 minutos depois de ser solto, sair correndo, fugir, se matar, fazer qualquer coisa assim? Hoje nós temos visto muitas pessoas enfrentarem suas dificuldades, não enfrentarem suas dificuldades e optarem pela morte. Hoje existe um alto índice de suicídio diante de dificuldades que talvez fosse até mais simples do que essa. Quando uma pessoa muitas vezes perde seu emprego, emprego é algo que não é nosso, né? Empregos vão, empregos vêm. Uma situação que eu tomei conhecimento, onde um homem havia tirado a própria vida por ter perdido o seu emprego. E não é fácil, claro que não é, perder o seu emprego, mas
não é motivo para desistir da sua vida, porque o Senhor, Ele tem um próximo passo. Não há dor que perdure para sempre. Há experiências e experiências, e há dias bons e dias maus, e em todos eles o Senhor está conosco. Mas, voltando aqui para o texto, no versículo 8, Jeremias, já cansado ali desse chamado, daquilo que ele foi convocado a fazer, ele fala: pois sempre que abro, ó Senhor, no 7, voltando um pouquinho, tu me constrangeste, e eu me deixei constranger. És mais forte que eu e prevaleceste. Agora sou motivo de zombaria. Todos os dias todos riem de mim, pois sempre que eu abro a boca é para gritar violência e destruição. Essas mensagens do Senhor me transformaram em um alvo constante de piadas. Eu acho que era muito pior do que piadas, né? Porque ele apanhou, ele foi torturado. E no versículo 9 ele fala: mas se digo que nunca mais mencionarei o nome do Senhor, mencionarei o Senhor, nem falarei seu nome, sua palavra arde como fogo em meu coração, é como um fogo em meus ossos. Estou cansado de tentar contê-la, é impossível. Meu Deus, é impossível tentar conter o chamado, é impossível tentar conter essa chama, esse fogo que arde dentro de você, da parte do Senhor, é impossível. Eu sinto muito isso dentro de mim, né? Existem algumas coisas que me indignam, e eu falo: Senhor, é preciso que essa pessoa te conheça. Como que eu comentei aqui um pouquinho no culto de casais sobre o divórcio, né? Eu tenho uma indignação contra isso, contra a destruição de uma família, contra o fim de uma família, e é algo que queima profundamente no meu coração, de fazer algo contra, de orar, de abençoar um casamento, de falar para as pessoas: não desistam, há uma saída, não desista, o Senhor tem planos de restauração, não desista, o Senhor pode reconstruir, restaurar a sua família. E talvez esse não seja o seu chamado, mas existe algo que eu tenho certeza que queima no seu coração. Há muitos que não podem ver alguém passar fome, que queima no seu coração de fazer um prato de comida e levar para aquela pessoa. Há outros que não podem ver ninguém descalço, ninguém sem uma blusa, que em seu coração queima de levar para aquela pessoa uma roupa, um agasalho, um alimento na rua. Há muitos que não podem ver uma pessoa em situação de vício, que naquele ímpeto ela já quer: eu vou levar fulano para uma clínica. Eu conheço muitos assim. Existe algo que queima em nosso coração, para o qual o Senhor nos chamou. Não deixe que essa chama se apague, porque o Senhor conta com você nessa grande comissão para a qual Ele te chamou. Descubra o seu lugar no corpo de Cristo. Não esteja apático nesse tempo. Não esteja paralisado nesse tempo. Não ache que é pequeno aquilo que você deseja fazer. Não ache que não tem valor aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Algum tempo atrás nós convidamos um casal de amigos e eles estiveram aqui no culto com a gente, né? E um outro amigo contou que ele contou para ele: eu tive lá com o Diogo e com a Dani cultuando. Serve cafezinho durante o culto. Foi a primeira coisa que um amigo falou pra gente. Ele podia ter falado, né? O louvor é maravilhoso, a palavra foi poderosa, mas ele lembrou do cafezinho. Eu não sei quem passou o café naquele dia, mas tenha certeza que o café estava muito gostoso, porque ficou no coração do irmão que seu cafezinho estava muito bom, que a sua hospitalidade foi muito boa. Tem pessoas que foram chamadas para isso, para receber bem o povo do Senhor, para ser hospitaleiro, né, para acomodar o povo de Deus. Tem gente que recebe um povo em casa que quer dormir, não quer nem ir embora, né? Faz uma sopinha, coloca um filminho na TV, recebe os crentes em casa, a gente não quer nem sair. O Senhor te chamou para cuidar dos filhos dele. De alguma forma o Senhor te chamou. Amém? Não ache que não há importância naquilo que você tem feito. Não ache que o Senhor não está vendo aquilo que você tem feito. O Senhor tem visto você. O Senhor, Ele te enxerga. O Senhor, Ele te reconhece.
Você é herdeiro do Senhor. Ele está te olhando todos os dias. Ele está te olhando todo momento. Ele contempla o momento que você acorda, que você se levanta. Quais são os seus primeiros passos naquele dia? Qual é a sua primeira atitude naquele dia? Para onde você se move à medida que o seu dia vai acontecendo? A quem você entrega a ordem do seu dia? A quem você entrega a direção do seu dia? O Senhor, Ele não deixou de te ver, embora as dificuldades sejam tantas. Ele conta com você. Ele conta com você. E eu não vou me demorar, né? Mas eu gostaria de ler mais uma passagem aqui do Senhor, que se encontra em 1 Coríntios 12 também, no versículo 1. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que, quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer: Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento. Pelo mesmo Espírito, a outro fé. Pelo mesmo Espírito, a outro dons de cura. Pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedades de línguas e a outra interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. Busque o Senhor. Se ainda existe alguma dúvida no seu coração para aquilo no qual o Senhor te chamou, seja ousado e peça ao Senhor: me mostre aonde o Senhor quer que eu vá. Seja disposto e seja disponível a Deus para que Ele te use como um instrumento neste tempo. Há tanto a ser feito. Há uma obra tão grande, tão vasta a ser realizada, mas são tão poucos aqueles que persistem e prevalecem em exercer aquilo pelo qual o Senhor te chamou. Há tantos que se cansam, se fadigam, desejam sentar e falam: eu não sirvo para isso, eu não aguento, eu não consigo, eu não tenho paciência para lidar com o outro, eu não consigo ouvir fulano falar assim, ciclano falar assado, eu não consigo lidar com quem senta do meu lado, com quem está na frente, com quem fica lá no fundo. Há tantas coisas, há tantas objeções que são tão pequenas diante daquilo que o Senhor precisa que você de fato faça. Há tantas coisas que são tão fúteis e tão banais diante de uma obra tão importante quanto a obra do Senhor, quanto a transformação de vidas, quanto a salvação de tantos. Há tantas pessoas oprimidas, prisioneiras, precisando que você se levante como um libertador nesse tempo e diga: aqui Satanás não tem lugar, aqui Satanás não tem vez, aqui não é seu ambiente. Essa pessoa hoje é livre e é liberta pelo poder do sangue de Jesus. Quantos têm a disposição para isso? São tão poucos diante de multidões oprimidas e perdidas, esquecidas. Há pessoas que a família esquece, que a família não quer nem ver por perto, que a família se cansou, mas o Senhor separou você para ser o incansável, para ser o imparável, aquele que de fato deseja ver a obra do Senhor se cumprir na vida do outro.
para que você seja aquele que de fato se sinta feliz com as coisas que o Senhor se sente feliz, para que você tenha o mesmo coração que Jesus teve. O que você acha que é ter o mesmo coração que Jesus teve? É se alegrar com aquilo que o Senhor Jesus se alegra. Há tantas conquistas físicas, materiais que nos fazem felizes, mas nada é mais feliz, é mais importante e pode fazer a gente mais feliz e pode fazer o Senhor feliz do que quando você vê uma pessoa mudar de vida, do que quando você vê uma pessoa chegando num ambiente curvada, depressiva, viciada, presa, prisioneira de Satanás. E aí você vai cuidando, você vai zelando, você vai orando, você vai tendo paciência, você manda uma mensagem no WhatsApp, no outro dia você passa na porta dela, fala que foi sem querer, que você trombou com ela ali, e faz o convite para ela estar mais uma vez aqui, e você continua insistindo, e convidando, e passa um mês, passa dois, aquela pessoa fica mais bonita, as vestes mudam, o comportamento muda, a pessoa muda de comportamento, a pessoa muda, ela deixa uma vida prisioneira, baseada no que o inimigo tem para ela. Eu observo muito e leio um pouco a respeito do que o feminismo tem feito aí no mundo, sobre a vida de muitas mulheres, e essa é uma prisão, esse é um cativeiro e é uma mentira de Satanás, onde o bonito é a mulher ficar feia e o homem ficar mulher, né? Então, o inimigo, ele destrói a imagem do Senhor, a semelhança que Cristo criou, desconstrói aquilo que era belo e bonito. É por isso que eu digo que quando o Espírito Santo entra na vida daquela pessoa prisioneira, você consegue observar o quanto ela fica bonita depois, o quanto o comportamento, não somente o comportamento, mas há uma beleza física, há um olhar, há um brilho nos olhos, há um sorriso diferente, há uma postura diferente que a presença de Deus traz sobre a vida daquela pessoa, que se faz livre no Senhor Jesus. E foi para isso que o Senhor nos convocou, para trazer libertação aos cativos, para pregar as boas novas do Evangelho de Cristo, àqueles que estavam limitados em suas prisões, prisioneiros da sua mente, prisioneiros das mentiras desse mundo, prisioneiro do príncipe das trevas, daquilo que é mal, daquilo que é maligno. E o Senhor nos separou e o Senhor nos chamou. E mais uma vez eu gostaria de ler aqui Jeremias 29, quando ele diz: mas se eu digo, não o mencionarei, nem mais falarei em seu nome, é como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim, eu não posso mais conter. Que essa seja a nossa realidade de vida, que essa seja a verdade do Senhor em nós, que queime um fogo em nosso coração, que a gente não possa conter o desejo de falar desse Deus que cura, que liberta, que restaura, que transforma e que nos refaz. Esse é o seu chamado para liberdade no Senhor, um chamado para vidas serem curadas através de você. Amém, amém, amém. Gostaria que vocês ficassem de pé nesse momento. São tantas situações que nós vivenciamos e que por muitas vezes a gente pensa: nossa Deus, mas por que estou passando por isso? Ou por que eu passei por tal situação na minha infância, na minha adolescência? Por que eu estou vivendo prisioneiro de um passado? Por que eu volto e fico remoendo? O Senhor, Ele deseja curar você daquilo que tem te inquietado, para que você seja usado neste lugar de cura, para que de fato essas feridas sejam cicatrizadas e essas cicatrizes sejam cura para os seus, sejam cura para aqueles que se aproximarem de você.
quando eu comecei a imaginar que a nossa vida é como uma bagagem, e o Senhor vai depositando em nós tudo aquilo que Ele deseja para que a gente seja usado no tempo oportuno, eu comecei a entender que o que eu vivi não é para me levar para a dor, é para me levar para o amor. Para que eu entenda que se alguém passa por aquilo que eu estou passando, eu posso dizer: calma, você vai sair deste lugar. Calma, você vai ser livre deste fardo. Calma, você vai ser curado dessa dor. Calma, há um tempo para você se alegrar com aquilo que já passou e viver o novo do Senhor sobre a sua vida. Esteja disposto a ser esse instrumento que profetiza sobre a vida do outro o novo do Senhor. Esteja pronto para viver o seu testemunho como forma de cura sobre a vida do outro, para que o Senhor te leve a lugares ainda maiores, mas não é maiores fisicamente, é maiores naquilo que Ele te chamou, maiores no Senhor, para que Ele te leve a experiências profundas com o Senhor. Amém? Desejo que você ore nessa noite, para que o Senhor revele aquilo que Ele tem para você, para que o Senhor revele aquele lugar para o qual Ele deseja te levar em profundidade, em experiências, para que Ele te use conforme o chamado que Ele tem proposto para você.